Agora vamos falar sobre ataques voltados para aplicações. Começamos falando sobre um tipo de ataque que é extremamente comum e extremamente utilizado, que são os ataques XSS, ou Cross-Site Scripting, que é uma técnica para obter informações de usuário através da execução de scripts em uma URL, ou seja, é roubo de informação através de execução de scripts no envio de uma URL para um determinado alvo. Então, existem dois tipos de XSS mais utilizados, que são o persistente e o não persistente. O persistente, ele é justamente focado em criar um código estático postado em algum lugar, um blog, uma rede social ou alguma coisa similar, e a partir daí você vai tentar coletar o que as pessoas estão fazendo nas sessões delas, por exemplo, a partir do momento que elas cliquem dentro daquele código que você fixou desse determinado lugar. A outra forma que você teria de fazer do não persistente é quando você faz um ataque direcionado a um determinado indivíduo ou usuário, com o objetivo de obter informações pertinentes a ele. Então, você vai disparar isso através de um e-mail, de um phishing. Então, vamos criar uma situação hipotética aqui. Eu sei que o usuário XYZ acessa um determinado site. Então, eu vou criar um código XSS e, através da criação desse código XSS, eu vou mandar isso para o meu alvo através do envio de e-mail ou mensagem instantânea, coisa do tipo, para que na hora que ele clique naquele código, acreditando que é um site lícito, o site que ele está logado naquele momento, ele vai ser, na verdade, capturado, as informações dele vão ser capturadas pelo meu código e enviadas para mim, e eu posso, por exemplo, utilizar informações de credenciais de acesso que tenham sido coletadas nesse processo para acessar dados confidenciais do usuário que é meu alvo. Então, isso é um tipo de ataque muito comum, o cross-site scripting, e largamente utilizado. E a gente tem algumas formas de criar situações de prevenção com relação a esse tipo de ataque. Então, a primeira delas vai ser justamente a gente restringir a formatação nos campos de formulário. Então, uma maneira muito comum que a gente tem de criar esse cenário de ataque XSS é justamente explorando vulnerabilidades de execução de script em sites, por exemplo, um Netshoes da vida, ou Centauro, Lojas Americanas, Submarino. Eu não estou dizendo que esses sites possuem, nesse momento, vulnerabilidade de XSS, tá? É só um exemplo de um cenário de formulário onde você poderia explorar. Então, explorar uma vulnerabilidade XSS existente em um site, num formulário de um site, plantar um script para na hora que um determinado usuário vai acessar, utilizar aquele formulário ou preencher um formulário, ele executar o código que eu implantei lá, através da vulnerabilidade. Validação de parâmetros de entrada também é uma maneira que a gente tem de lidar não só com ataques de cross-site scripting, como outros tipos de ataque também. Então, a partir do momento que você consegue fazer a validação da entrada de dados, você vai conseguir garantir que os dados que estão sendo imputados dentro daquele sistema são os que o sistema espera. Então, você não vai ter uma situação onde você precisa lidar com um cenário de exceção, porque foi solicitado algum tipo de dado que não deveria, ou que você possa colocar código mesmo, escrever um script e jogar isso dentro de um determinado sistema, porque você sabe que ele tem uma vulnerabilidade XSS. Então, validação de parâmetro vai evitar que você tenha uma série de problemas no que diz respeito à usabilidade dos seus sistemas e da proteção deles, obviamente. A restrição da informação dos cookies, ou seja, o que é que você grava nos cookies. A gente vai ver mais para frente o que é um cookie, não é o biscoito, né? É um arquivo que fica armazenado no computador, temporariamente ou permanentemente. Então, você limitar o tipo de informação
que vai dentro do cookie, para que dessa forma você possa garantir que caso alguém consiga explorar uma vulnerabilidade XSS, não faça, por exemplo, uma captura de credencial por conta da utilização de um cookie permanente, por exemplo. A proteção da comunicação de dados também é uma forma que você tem de criar cenário de proteção. Porém, se existir uma vulnerabilidade dentro de um formulário, por exemplo, e essa comunicação estiver protegida, o que vai acontecer somente é que o ataque vai estar protegido. Então, a criptografia propriamente dita, ela não é, e somente ela, não é uma forma de prevenir o ataque, mas ela cria um cenário em conjunto com outras configurações de proteção que eleva o nível da aplicação e garante que determinadas situações não possam ser exploradas. E falando aí sobre a questão ainda voltando sobre o ponto do cookie, essa questão de lembrar meus dados. Hoje você armazena isso. Existem configurações de browser e existem configurações que fazem armazenamento dentro do cookie. Então, tanto uma quanto a outra, elas podem gerar uma janela de oportunidade para que alguém explore a vulnerabilidade XSS dentro de algum website que você utilize e a partir disso daí haver a captura da sua credencial ou até mesmo o roubo da sua sessão. Então, session hijacking, você está lá de repente fazendo uma compra em algum site e aí acabou de colocar suas informações de cartão de crédito, existe uma vulnerabilidade XSS lá implantada, na hora que você clica lá para fazer a compra, aqueles dados de sessão são jogados para o seu atacante e o atacante consegue fazer modificações na sua compra, roubar informações ou até mesmo direcionar o envio dos seus produtos para outro lugar. Isso não é exemplo simples, em coisas mais elaboradas, você pode ter isso acontecendo dentro de sistemas de empresa que tratem ou lidem com informações confidenciais e que possam levar a um comprometimento ainda maior do ponto de vista de segurança da informação. Ataques de injeção, eles são extremamente comuns em diversos aspectos, como a gente vai ver, não só do DSQL, como de outros. O mais famoso, talvez por conta do tipo de estrago que ele causa, seja exatamente o DSQL Injection, o SQL Injection ou injeção SQL. Basicamente, uma falha no código da aplicação que permite que você possa, por exemplo, no campo de usuário e senha, colocar comandos SQL, fazer um select, fazer um insert, um drop, um delete, enfim, você utilizar comandos SQL com acesso direto ao banco de dados e a partir desse acesso direto ao banco de dados, você conseguir realizar determinadas ações. E aí você fazer uma consulta e essa consulta de repente voltar para você na tela do sistema, quando na verdade você deveria colocar um usuário e senha para poder ter acesso às informações, você conseguir fazer uma inserção de dados e de repente comprometer a integridade do teu banco de dados, das informações que estão sendo trabalhadas ali, ou até casos mais graves, onde você pode perder informações através de um drop, né, de uma base de dados, ou enfim, você conseguir comprometer o banco por inteiro. Em geral, isso acontece por conta do quê? Do mau uso ou não uso de validação de parâmetro. Então, se eu espero um parâmetro do tipo usuário e senha, então eu vou ter lá um caractere alfanumérico e um caractere numérico, alfanumérico também, e eu não limito a string ou tipo de uso de caracteres especiais, como por exemplo igual, asterisco e dentre outros, eu posso criar situações onde o cidadão possa colocar lá o comando um select, ou um drop, ou um delete, e isso vai ser processado pelo sistema como se estivesse sendo um input direto na base. E aí ele vai instanciar o usuário que o serviço do seu web service utiliza. Então, pode, dependendo do tipo de serviço que você use, causar um estrago considerável. E a partir disso daí, você perder informações, ter roubo de informações. Então, uma das melhores maneiras que você tem de mitigar esse tipo de vulnerabilidade é escrever código de forma adequada do ponto de vista de segurança. Então, você trabalhar com, pelo menos, validação dos parâmetros de entrada
garantindo que somente aquilo que for de fato aceito vai poder ser digitado dentro daquelas linhas que o seu sistema está disponibilizando para o público. Então, que o indivíduo não vai chegar lá, uma pessoa mal intencionada, e digitar um comando SQL, isso vai ser aceito. Isso do ponto de vista de aplicação. Existem outras formas de você criar cenários de proteção, também dentro de ataques de injeção, como, por exemplo, o de você trabalhar com o Web Application Firewall, né, um WAF. E aí o WAF já ter, dentro dos controles dele, a possibilidade de conter um ataque de injeção de SQL e de outros tipos de injeção. Mas o ideal é que a gente vá trabalhar aí sempre utilizando essas duas instâncias. Então, um desenvolvimento adequado, uma situação de validação de parâmetros de entrada bacana e você também ter uma outra camada de proteção através de um Web Application Firewall, garantindo que, caso exista uma falha no código, essa falha poderá ser contida através da utilização do seu WAF. Seguindo nos ataques de injeção, a gente aí tem mais 3 exemplos. LDAP, Directory Transversal e XML. Injeção em código LDAP vai se basear na exploração de aplicações que utilizem LDAP como serviço de diretório. Então, o LDAP ele é um padrão que foi criado dentro oriundo do padrão X500, que é como se fosse um serviço de agenda, de consulta de contatos. Isso foi evoluindo de forma que hoje a gente utiliza serviços de diretório LDAP para fazer autenticação, autorização, dentre outras funções. Então, isso daqui é utilizar uma vulnerabilidade de uma aplicação para criar entrada de dados com comandos que possam trazer informações acerca daquele serviço de diretório. Então, da mesma forma que o SQL Injection, o LDAP Injection, ele vai depender aí da validação desses parâmetros e de uma correta configuração do seu serviço de diretório para não permitir, por exemplo, que um acesso não autenticado consiga retornar dados para um atacante em potencial. A injeção de XML vai se basear também na construção de scripts, códigos e comandos. Então, tudo isso vai ser, por exemplo, um XML injection, ele enviaria uma string XML para um determinado website, o servidor, para que ele processe isso daí e execute comandos do lado do cliente, na hora que o cliente for fazer uma requisição. Tal qual seria num outro tipo de ataque que a gente vai ver aí mais à frente, que é a manipulação de cabeçalho. E por fim, mas não menos importante, o Directory Traversal Injection ficou muito famoso na época do IS-4 e IS-5. Por quê? Porque algumas versões sem patch desses produtos permitiam que você colocasse dentro da string da URL barra invertida, ponto, barra, e você colocasse lá um caminho para chamar, por exemplo, CMD. Só que você ia chamar o CMD, né, o Command Prompt, da máquina remota. Então você conseguiria acesso à máquina local através de uma chamada na URL daquele website que está sendo disponibilizado naquela máquina Windows. Então isso tinha isso era relativamente comum em determinado período lá para trás, para Windows NT4, Windows 2000, até algumas versões do 2003 ainda acontecia isso por conta de falha de configuração ou ausência de patch. Em tempos mais modernos é mais difícil a gente ver esse tipo de ataque acontecendo. Mas, se houver uma configuração incorreta do seu servidor web, por exemplo, isso pode ser possível, isso ainda pode acontecer dentro de um cenário de ataque. Vamos falar agora sobre ameaças, né, de Zero Day. O Zero Day ele não é exatamente um ataque. Né? O Zero Day ele é um cenário que possibilita a exploração de uma vulnerabilidade cujo fabricante ainda não endereçou. Então a gente tem um exemplo aqui do Stuxnet, que foi uma botnet, tinha diversos objetivos aí, um deles era fazer um ataque a uma usina nuclear no Oriente Médio, e ele fazia uso de 4 Zero Days do Windows. E aí a gente tem as versões que estavam afetadas, o 2000, o XP, o Windows Vista, o Windows 7 e o Windows 2008.
e os KBs que estavam relacionados aí. Então, a partir da exploração dessas vulnerabilidades que não tinham correção ainda, foi possível implantar esta botnet e causar o estrago que ela causou. Ela foi desbaratada por volta de 2014, 2015, com o apoio da própria Microsoft, que auxiliou tanto no processo de investigação quanto de contenção da Stuxnet. Então, o Zero Day ele é essa janela de oportunidade, é o dia zero, né? É o famoso malware on the wild, né? Você tem um malware um exploit, né? Disponível no campo, né? No field, que permite que você explore aquelas vulnerabilidades enquanto o fabricante não faz a sua resolução. Alberto, como é que a gente contém esse tipo de coisa? Vai depender muito do tipo de ameaça que foi descoberta, né? Do tipo de vulnerabilidade que foi descoberta. Então, algumas vezes você vai ter assinaturas de IPS que vão ser lançadas de imediato para conter esse tipo de ataque, enquanto o fabricante não disponibiliza as suas correções. Existem situações, por exemplo, onde você pode ter um host IPS que garante a integridade dos dados. Então, se alguém tentar fazer alguma modificação em alguma DLL, algum arquivo de sistema, por conta da exploração de uma vulnerabilidade para a qual ainda não existe patch, muitas vezes o host IPS vai ter a capacidade de fazer a contenção disso daí, mas, de fato, é muito difícil você conseguir um cenário de contenção imediato, porque quando você lança, quando você tem um exploit sendo executado para explorar aquela vulnerabilidade, os fabricantes eles demoram um tempo até responder. Tanto o fabricante do sistema afetado, quanto os fabricantes de segurança. Então, existe um período de... O ideal é que você consiga, esteja sempre antenado e por dentro de newsletters e de sites, de blogs que façam publicação de informações sobre Zero Days e ameaças recentes, para que em cima disso você possa tomar aí as atitudes cabíveis para conter a exploração dessas vulnerabilidades dentro dos ambientes de você. Buffer Overflow é um outro tipo de ataque bastante conhecido e bastante utilizado. Ele consiste na possibilidade de você ter, por exemplo, dentro do desenvolvimento do sistema, você especifica que o buffer, que é uma área de reserva, que você coloca para fazer um determinado processamento por um tempo, você armazena aquele dado lá no buffer enquanto você está realizando processamentos e vai e puxa aquelas informações para seguir trabalhando dentro do seu sistema. Você pode especificar que o seu buffer ele tem um string de tamanho 256. E, num determinado momento, alguém envia 320 bytes de informação e aquilo pode causar, e aquilo vai gerar um estouro, né? Então, dependendo de como a aplicação responda a esse estouro e de como ele acontece, a aplicação ela pode criar cenários de exceção. Então, você pode ter uma negação de serviço, ou seja, a aplicação ser derrubada e passar a não funcionar. Você pode criar a possibilidade de escalações de privilégio e de você ter situações onde seja possível explorar esse estouro de buffer para ganhar um privilégio dentro da aplicação. Tudo vai depender de como ela trata as exceções dos estouros, né? Não só do buffer, como dos demais. Mas o ideal é que você tenha um cenário de contenção para o tamanho do buffer, para garantir, e assim, um tratamento de exceção para garantir que caso você tenha um ataque desse tipo, a sua aplicação não caia, tampouco isso seja utilizado, ganhar um acesso privilegiado, uma credencial ou um similar. Dentro das possibilidades de buffer overflow, a gente vai ter o stack overflow, e aí a gente vai ter uma área de memória que é utilizada para alocar variáveis dentro de funções, é a pilha, né? E aí vai depender de como você implementa essa pilha, se é last in, first out, ou first in, first out, que é o LIFO e o FIFO, depende de como você implementa para ver o processamento da informação, mas se há um estouro, isso precisa ser gerenciado. Se é um overflow um estouro, né, de inteiro,
seja, você está esperando lá, sei lá, 50 caracteres em uma informação de inteiros e você recebe 60. Isso vai gerar também um estouro. Isso precisa ser tratado de alguma forma. E o heap overflow. Heap é uma área de memória utilizada para alocação dinâmica de informação. Então, por exemplo, hoje em dia, quando você faz setup dentro de algum produto, Microsoft dentro do Windows, você percebe que ele faz uma checagem de compatibilidade e dependências para saber se existe alguma dependência não atendida dentro do sistema operacional. Então, o que ele faz? Ele coleta aquela informação de dependência, joga aquilo para uma área de heap, enquanto ele está terminando de executar aquele processo setup, consulta aquela informação, toma a decisão necessária e elimina aquela área de reserva. Então, uma área temporária de alocação de dados para consultas desse tipo, por exemplo. Então, o processo está lá sendo executado, precisa de informação, faz essa consulta no sistema, joga informação para aquela área, continua o seu processamento, chega no momento em que ele precisa daquela informação, consome e aquela área é zerada. E aí agora falando dos cookies. A gente começou a falar antes e não concluiu. O cookie ele é criado com o intuito de armazenar temporariamente informações sobre o usuário, durante o processo de transação online, para manter informações sobre a sessão corrente, que são as formas mais utilizadas. A gente tem dois tipos de cookie, o persistente e o temporário. O cookie persistente é aquele que é armazenado localmente na máquina e ele existe depois que você fecha o browser. Então, por exemplo, você coloca lá seu login senha do Facebook e você manda ele salvar aquela informação localmente. Então, muito provavelmente ele vai escrever aquilo dentro de um cookie que fica armazenado dentro de uma área no seu sistema operacional e quando você fechar o browser, que você abrir novamente e digitar lá www.facebook.com, ele vai carregar aquela informação de cookie e não vai solicitar novamente o seu usuário e senha. Da mesma forma, naquele armazenamento de salvar seus dados, né, salvar suas informações para uso posterior dentro do browser, ele também armazena dentro de uma área local da máquina e para poder ser utilizado posteriormente. A ideia é que a gente não utilize esse tipo de recurso, apesar dele ser um grande facilitador da vida sob diversos aspectos, para evitar que, por exemplo, num cenário de session hijacking, ele não consiga pegar essa informação armazenada da sua máquina. Ou então você usar, para que ele não pegue essa informação armazenada, você usar um parâmetro secure do cookie na hora que você está criando o desenvolvimento. Também existe essa possibilidade, porque mesmo que a pessoa consiga capturar aquela informação, não vai conseguir ler ou reutilizar porque ela vai estar criptografada. E os cookies temporários ou de sessão. Eles estão relacionados ao browser estar aberto. Então, tem que estar em funcionamento aquela sessão, você tem que estar lá fazendo um input de dados, uma leitura de dados, tem que estar com aquela sessão em funcionamento, em utilização, para que ele esteja sendo utilizado. Quando você fecha o browser, que você abre novamente, você precisa reiniciar aquela sessão, ela não é mantida. Aquela informação de autenticação, ela não é mantida pelo browser uma vez que você fechou, quando a gente está falando de cookie temporário. Então, como sempre, é uma coisa que vem para facilitar a nossa vida sob diversos aspectos, mas que a gente precisa estar atento com relação a essa questão de, nos cookies persistentes, você ter credenciais armazenadas dentro de um arquivo texto no seu computador. Então, o ideal é que a gente não armazene. Vai ter um pouco mais de trabalho, a gente vai precisar digitar a senha e as senhas aí algumas vezes, mas pelo menos a gente evita que alguém consiga roubar essa informação que está armazenada no seu computador. Anexos. Anexo, durante muito e muito tempo, foi uma das maiores formas que a gente tinha de fazer a disseminação de códigos maliciosos, de vírus, de malwares e similares. Você anexava um executável, um documento Word, que tinha uma macro habilitada, ou um Excel, e a partir daí, isso com uma infecção implantada de um vírus dentro desses arquivos, quando esses arquivos chegavam, você executava, e a partir dessa execução já era. A sua máquina era infectada. Então, com o passar dos anos, a gente foi ganhando camadas de proteção, a gente tem hoje em dia já, por exemplo,
os mail gateways, que não só tem anti-spam, como tem também recursos de antivírus, muitas vezes um antivírus mais inteligente, né? Antivírus baseados em machine learning, em inteligência artificial, e consegue conter isso daí ainda no processo de entrada da rede. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue investir nas camadas de segurança que seriam necessárias para proteger o ambiente. E em alguns momentos você acaba recebendo um e-mail com um conteúdo duvidoso. E aí você tem também, a gente já tem relatos aí de que é possível inserir, por exemplo, código malicioso dentro de PDF, né? Não só naqueles formatos padrão que a gente estava acostumado, os documentos do Microsoft Office, de próprios e-mails mesmo, quando vinha formato EML, vinha anexo, então alguns formatos permitiam uma autoexecução de um código malicioso, ou os famosos executáveis também, que eram os mais comuns, né? Arquivos de extensão.com, enfim. Isso era o mais normal. É um ataque hoje que é bem menos efetivo, mas ele continua acontecendo e ele vai ainda ser danoso para aqueles indivíduos que não conseguem criar cenários de proteção para os seus ambientes. Então, as microempresas, pequenas empresas, usuários individuais que não têm um pouco mais de conhecimento sobre segurança, que acabam não tendo nenhum antivírus de qualidade no seu computador. Então, essas pessoas acabam ficando mais vulneráveis a esse tipo de ameaça. Os add-ons, que existem para os mais diversos tipos de browser, o objetivo deles era bem nobre, era criar extensões, facilidades, possibilidades para que a gente pudesse fazer melhores pesquisas, para que a gente pudesse fazer, de repente, compras online de forma mais acelerada ou facilitada. Muitas vezes, para que a gente pudesse ter informações em tempo real sobre bolsa de valores, sobre o tempo, mas alguns deles foram criados com objetivos maliciosos. Que objetivos maliciosos seriam esses? Sequestro de sessão. Então, uma vez que você instala esse add-on malicioso dentro do seu browser, ele fica inspecionando toda a sua comunicação e no momento em que você cria uma sessão válida com algum destino e aquele código malicioso entenda que é interessante, ele vai fazer a captura da sua sessão. Então, é muito importante que a gente saiba qual é a origem daquele add-on que a gente está utilizando, se existem relatos negativos com relação a ele, que a gente não se deixe levar pelo ímpeto de ganhar um desconto, de repente de receber uma vantagem ou de ter um benefício, que a gente procure conter um pouco essa vontade, esse desejo de ter essa vantagem, e faça uma avaliação mais criteriosa do que vai acontecer a partir do momento que a gente habilite aquele add-on no nosso browser, porque a gente pode estar entregando, de repente, as nossas credenciais do banco para um indivíduo mal intencionado, que com certeza vai buscar aí nos roubar, né? Ter acesso ao nosso dinheiro ou outro tipo de informação que possam servir para esse indivíduo de alguma forma, seja para fazer uma chantagem ou para roubo mesmo, propriamente. Como eu já tinha comentado rapidamente, a manipulação de cabeçalho, ela também passa por um cenário de ausência de validação. Então, acaba que o atacante ele vai manipular informações do cabeçalho que é transmitido entre cliente e servidor, e ele vai tentar injetar um código malicioso dentro daquele cabeçalho, de forma que quando você o cliente vai acessar um servidor lícito, ele acabe por enviar informações ou tente executar comandos que não deveriam ser executados numa comunicação normal. Então, uma forma que você tem de fazer isso de cara, de evitar, né, que isso aconteça dentro de um servidor web seu, é você impedir a execução de cabeçalhos enviados pelo cliente. De uma forma que você tem que conter isso. Um dos principais ataques dentro do cenário de manipulação de cabeçalho é o HTTP Response Splitting, que consiste na ausência de validação de parâmetros de recebimento por parte do servidor web e dá a oportunidade
de um cliente mal intencionado realizar a execução de código arbitrário através do envio de um cabeçalho mal formado ou parametrizado de forma a executar comandos de interesse do atacante dentro daquele servidor. E para a gente concluir a parte de tipos de ataque voltados para aplicação, a gente finaliza aí com a execução de código de forma arbitrária. É um tipo de ataque que acaba por afetar sistemas operacionais que, em geral, têm algum tipo de bug que permitem que você faça o envio de um código remoto. Esse código remoto seja processado pelo sistema operacional local e isso gere um cenário de exceção. E aí você vai ter, por exemplo, um ataque subsequente de negação de serviço, você vai ter a possibilidade de fazer uma escalação de privilégio, de, através dessa execução de código arbitrária, conseguir informações confidenciais daquele serviço ou servidor que está vulnerável por conta daquele bug de software ou do aplicativo que está instalado nele, enfim. Ele gera essa abertura, cria esse cenário de janela de vulnerabilidade para que você possa explorar das mais diversas formas, das mais diversas maneiras, gerando aí os mais diversos tipos de resultados. Normalmente você consegue conter esse tipo de ataque uma vez que o bug seja identificado pelo fabricante do software, né, pelo desenvolvedor do software, através da avaliação criteriosa do que acontece, ele faz a disponibilização do patch, a gente faz a instalação. E aí, para a gente concluir essa questão de bug de software, muita gente não gosta de instalar atualizações dos sistemas operacionais, porque em alguns momentos elas causam alguma incompatibilidade com um componente que existe no computador, e aí gera problema, você às vezes tem que voltar backup, tem que restaurar um sistema operacional. É de suma importância que a gente entenda que as correções existem para, resolver problemas, 2, criar novas funcionalidades ou melhorar funcionalidades já existentes. Então, a gente tem essas 3 possibilidades, dentre tantas outras, que eu gosto de apontar sempre, para que a gente foque sempre na primeira, a questão da correção. Então, o ideal no ambiente corporativo é que você faça uma validação, uma homologação daquele patch que foi disponibilizado antes de fazer o widespread, né? Ou seja, de você espalhar ele pelo seu ambiente. Porque uma vez que você espalhou, se houver uma incompatibilidade, você vai ter um problema muito maior com o qual você vai precisar lidar. Então, é importante que você tenha um cenário de homologação e que a partir desse cenário de homologação você consiga fazer os ajustes que são necessários e as decisões no intuito de fazer a distribuição do patch, não fazer a distribuição do patch, para que setor você fazer a distribuição do patch, antes de fazer essa implementação em larga escala, exatamente para assim, evitar problemas. Mas é de extrema importância que vocês procurem sempre manter o parque de vocês o mais atualizado possível, para garantir que vocês estejam menos suscetíveis à exploração de vulnerabilidades já existentes que já foram corrigidas. Boa parte dos ataques recentes que a gente visualiza, por exemplo, o WannaCry, ele, em 2017, em maio de 2017, que atingiu aí muitos negócios, muitas empresas fecharam por conta do WannaCry, por não conseguir recuperar os seus dados e terem perdido o backup também. Ele atacou, ele fez uso de uma vulnerabilidade que já tinha sido corrigida em março do mesmo ano, ou seja, 2 meses antes. Então, dentro da dever de casa, né, tivesse garantido que os sistemas estavam atualizados nas suas últimas versões, seria possível fazer com que a infecção que o WannaCry causou, mundialmente falando, ela tivesse tido muito menos impacto. Se a gente tivesse tido essa preocupação com o gerenciamento de patch, né, o patch management. Então, para a gente finalizar esse módulo, a dica que eu queria deixar para vocês é: trabalhem com gerenciamento de patch dentro do ambiente de vocês. Não importa qual sistema que vocês usem, se é Windows, se é Linux, se é Unix, se é um Unix-like, FreeBSD. É importante que vocês estejam atentos às correções de segurança que surgem para os sistemas e que vocês mantenham esse parque atualizado. Lembrando que, hoje em dia, não é só esses sistemas
que eu comentei com os quais a gente precisa se preocupar. A gente tem que olhar para smartphones, para tablets, para sistemas embarcados, né, embutidos. Para quem trabalha com cenários de automação industrial, os sistemas SCADA, que também são sistemas muito suscetíveis à exploração de vulnerabilidade, que a gente vai falar especificamente deles mais à frente. Então, é importante que a gente trabalhe de forma a sempre garantir que o nosso ambiente esteja o mais atualizado possível em todas as oportunidades que a gente tiver, para que assim a gente possa garantir não a sua impenetrabilidade, porque isso não existe, né? Mas que a gente aumente o máximo possível o trabalho que um atacante vai ter para comprometer o nosso ambiente.